é a sua rádio. Redenção HP. Atenção para o top de 3 segundos. A programação que faz a diferença. Mais alegria no ar. Momento. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Palavra dessa noite, livro de Lamentações de Jeremias, capítulo de número 5, versículo de número 21. 21 aí, a qual nós passaremos agora a meditar nas escrituras para a glória do Senhor. Vai nos dizer: converta-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Converta-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes para a glória de Deus. Que o Senhor nessa noite possa falar o teu coração. Que Deus nesta noite ele possa abrir o seu entendimento à luz da palavra de Deus e que você possa receber essa palavra ao teu coração. Porque esse texto, irmãos, ele trata de duas coisas importantes a qual nós precisamos. Primeiramente, conversão e segundo, renovação. Então eu já quero te dizer que muitas pessoas elas têm uma grande dificuldade quando se fala em conversão. A pessoa muitas das vezes já pensa que estão julgando ela, as pessoas pensam que ela está descrente. Não, irmãos. A conversão é um processo glorioso da parte de Deus em nosso coração, a qual nos leva para mais perto de Deus. Muitas das vezes nós temos sim que rever como que está a nossa vida diante de Deus, como que está o nosso dia a dia diante de Deus. Então é importante que nós possamos fazer uma autoanálise da nossa vida. Muitas das vezes você que me vê agora, que me ouve agora, você fica pensativo, eu estou tanto tempo na igreja, eu sou... Não, querido, não tem tempo, eu estou fora da igreja, então tem que fazer uma autoanálise. Quando a gente fala de conversão, o texto vem nos dizendo: converte-nos a ti, Senhor. Olha só o pedido de Jeremias. Jeremias escreve essas lamentações após a destruição, a queda de Jerusalém, pela força e pelo exército do rei Nabucodonosor, da Babilônia. E agora ele está aqui registrando toda essa circunstância. E o interessante é que o texto vai dizer: converte-nos a ti, Senhor. Esse é o pedido do profeta, pedido de conversão, porque ali estavam passando, irmão, um momento terrível. O juízo de Deus tinha se levantado contra Israel. Essa é a realidade. E nesse momento que o juízo de Deus se levanta contra a vida de Israel, ela é totalmente levada cativa, é destruído o templo, é derrubado as portas, os muros agora são fendidos, enfim, a desolação é muito grande em Jerusalém. E quando ele vai ver todo esse retrato, ele vai olhando, se você puder ver, olha só, versículo 18 diz assim: pelo monte de Sião que está assolado, anda os chacais. Olha o que ele vai dizer. Então havia um deserto, estava assolada aquela terra, E era um momento muito difícil. Então, nessa palavra dessa noite, eu quero que você veja a situação que esse profeta vivia, a situação que o povo, a nação toda estava vivendo, tá bom? E que você possa agora fazer um paralelo com os nossos dias. Só que aqui o profeta, ele vai terminar, ele vai encerrar, dizendo o quê? Olha, converte. O final do livro de Jeremias vem trazendo conversão. Converte-nos, Senhor, a ti, e seremos convertidos. Então ele diz: converte-nos, Senhor. A conversão que tem que acontecer na sua vida
e agora que eu quero começar a falar algumas realidades, ela não pode ser causada por você mesmo, por um amigo, por um parente, por um ente querido, por uma instituição, por um pastor, não. A conversão que tem que acontecer na sua vida, ela tem que ser gerada pelo Espírito Santo de Deus através da palavra de Deus. Porque se ela não for o resultado da palavra de Deus na sua vida, eu quero te dizer uma coisa. Essa conversão sua, meu irmão, amanhã ou depois ela se desfaz, ela cai por terra. Porque é um teatro, muitas das vezes. Tem pessoas que não se convertem, elas são convencidas. Elas se convencem pelo tempo que elas estão na igreja, elas se convencem pelo tempo que ela conhece a Bíblia, elas se conhecem pelo dom que ela tem. E no céu não vai entrar convencido. Primeiramente vai entrar, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E ao mesmo tempo ele nos converte a Deus. Então nós precisamos entender isso. O processo de conversão, ele é algo maravilhoso. Eu nem vou chamar de processo, mas estou dizendo a obra da conversão no nosso coração, dado pelo Espírito Santo, através da salvação de Cristo que foi anunciada a nós, é maravilhosa. Só que ela tem que se manifestar através da obra do Espírito Santo, com base na palavra de Deus. Não adianta você começar a falar assim, eu vou parar de fazer isso porque me falaram, eu vou parar de fazer aquilo porque o pastor ele não gosta, eu vou ser assim porque fulano falou. Não, você tem alguém que vai falar com você, que vai tocar no seu coração, alguém que vai falar no teu espírito, alguém que vai abrir os teus olhos, os teus ouvidos, vai abrir o teu entendimento para a palavra de Deus, chamado Espírito Santo de Deus, e esse Espírito maravilhoso, ele vai falar poderosamente ao seu coração, ele vai abrir a tua mente, sim, o teu coração, e você vai poder enxergar a grandeza de Deus, você vai poder enxergar a grandeza do Senhor na sua vida. Então converte-nos a ti, Senhor, e verdadeiramente seremos convertidos. Então a conversão na sua vida, meu irmão, aleluia, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, muitas vezes parece ser assim, é fora de uso de época falar isso, não. Falar de conversão não é fora de época, não. Falar de conversão, irmãos, é algo importante. E muitas das vezes as pessoas não estão se convertendo porque já não é mais falado. Já não é mais falado isso, irmãos. Então é importante nós falarmos sim em conversão. Você precisa estar convertido no nome de Jesus. E essa conversão na sua vida, ela tem que acontecer, irmãos. Aleluia! Através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele precisa converter o teu coração. O Espírito Santo de Deus, ele precisa sim falar fortemente ao teu coração, te converter. E nessa noite, meu irmão, quem sabe, tem muitas coisas ainda na sua vida que você fala assim, isso aqui eu não consigo largar, isso aqui eu não vou conseguir parar. Irmão, não é na sua força. É o Espírito Santo de Deus que converte o teu coração. Olha os textos da palavra de Deus aqui, irmãos, que nós estamos vendo. Olha o que diz Oséias 14:1. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Irmão, quantas pessoas estão caindo por causa do pecado? Quantas pessoas estão caindo por causa do engano, do erro, da heresia, da mentira, irmão? Esse é evangelho água com açúcar, que não faz nada na vida da pessoa. É uma pessoa fria, é uma pessoa que não tem uma vida condizente com a palavra de Deus. Irmãos, não adianta ficar convencido porque tem um dom, 2 dons, fez alguma coisa. Não, você precisa de conversão. O seu coração precisa se converter, a sua mente precisa se converter, os seus olhos precisam se converter, o seu corpo inteiro precisa se converter, a sua casa precisa se converter. Converte-te, ó Israel, converte-te, ó Israel. Olha, ao Senhor teu Deus, você tem que converter, não é para uma igreja, não é para uma religião, você tem que converter-se a Deus, irmãos, porque pelos teus pecados tem caído. Qual é o pecado que está tentando ofuscar a glória de Deus na sua vida? Irmão, se converta em nome de Jesus. Você que está frio, mediante todos esses dias eu tenho percebido a frieza que está entrando no coração de muitos servos de Deus e servas de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque o pecado ele é só rasteiro, ele vai impregnando, ele vai chegando na vida da pessoa, vai manchando as vestes espiritual. A pessoa ela não tem uma vida condizente com a palavra de Deus, ela já não anda mais ali, irmãos, verdadeiramente ali servindo a Deus com fervor. Sabe o que acontece, meu irmão? O sangue de Jesus tem poder na vida desse irmão. O pecado vai entrando, e olha aí Oséias 14:1,
Converte, ó Israel, ao Senhor, porque pelos teus pecados tem caído. Aí você vai falar, isso é palavra para trazer numa rádio? E não é? Lógico que é, irmãos. É sim, é maravilhoso. Olha só, nós precisamos, Oséias 12:6 diz, tu, pois, converte-te ao teu Deus, guarda a benevolência e o juízo, e o teu Deus esperará sempre, e em teu Deus esperará sempre. Conversão, irmão, precisamos da conversão do Senhor, precisamos de verdadeiramente, Tiago 4:9 diz assim, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, convertei o vosso riso em pranto e a vosso gozo em tristeza. Sabe o que é isso? Um quebrantamento. É necessário, irmão, nós sentimos as nossas misérias, não é necessário nós nos lamentar. Converter verdadeiramente, não adianta ficar rindo. Quantas pessoas estavam rindo? Quantas pessoas até meses atrás estavam na festa da carne, estavam em tantas coisas. Hoje aqui, ó, dia 22 de maio de 2020, para ficar gravado, nesse tempo de quarentena, de pandemia, quanta situação acontecendo, e sabe o que o Senhor me traz agora? Agora é hora de sentir as nossas misérias, lamentar e chorar e converter toda aquela risada, agora está em pranto e o vosso gozo em tristeza. Será que a palavra de Deus se cumpre, irmãos? Será que a palavra de Deus é poderosa? Irmãos, olha como é importante, olha só o que diz Ezequiel 18:23, desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Olha o que a palavra de Deus fala a respeito de conversão. Olha o que a palavra de Deus vem nos dizendo, Ezequiel 18:23. Aqui tem palavra, irmão. Aqui tem palavra. Quem você quer? Você quer andar com Deus? Deus, ele quer andar com você. Olha o que diz a Bíblia aqui. Olha o que diz a Bíblia, Ezequiel 18:23. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? É uma pergunta. Diz o Senhor Deus, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. A vontade de Deus, o desejo de Deus é que uma pessoa, irmão, se converta dos caminhos que ela está andando errado e ela receba a vida, ela receba a misericórdia de Deus. Olha aqui o texto, Isaías 55:7, Isaías 55:7, deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, glória a Deus, que se compadecerá dele, e torne-se para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Você que me ouve, meu amigo, minha amiga, você que me ouve, meu irmão, minha irmã, você que está frio, você que tem andado errante na presença de Deus, se converta em nome de Jesus, largue o caminho ruim, deixe os pensamentos diabólicos, malignos de lado, converta-se ao Senhor, porque Ele vai compadecer-se, Ele vai trazer, porque Ele é grandioso em perdoar. Olha que palavra poderosa, olha que palavra poderosa que nós temos. Olha só Jeremias 36, versículo 3, porventura ouvirão os da casa de Judá todo o mal que intento fazer-lhe, para que cada qual se converta do seu mau caminho, eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Olha o que diz a palavra. Deus, ele é misericordioso em perdoar, Deus é misericordioso, irmão, para salvar, mas tem que haver conversão. Não adianta pedir perdão a Deus hoje e voltar a cometer os erros amanhã. Não adianta pedir perdão para o irmão e amanhã tá ferindo o irmão, ferindo a esposa, ferindo o filho. Meu irmão, em nome de Jesus, o Senhor nessa noite está falando muito conosco, nesse momento de comunhão, de conversão, irmão. Converte esse coração. Eu tô tantos anos na igreja. Irmão, para com isso, para com essa conversa. Você precisa se converter, eu preciso me converter, nós precisamos nos converter, irmãos, nos converter ao Senhor nosso Deus, nos converter ao Senhor nosso Deus, porque o nosso Deus é misericórdia, o nosso Deus é maravilhoso, irmãos, o nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é poderoso. Então nós precisamos disso, irmão, nós precisamos realmente termos no nosso coração, dentro desses textos que nós estamos passando aqui com os irmãos. Olha só, irmãos, para a glória de Deus, quantos versículos que nós lemos aqui,
aqui falando sobre conversão, sobre se voltar ao nosso Deus, irmãos. Aleluia, aleluia. Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa a palavra de Deus. Ô bispo, você não vai falar do renovo? Vou. Você não quer renovo de Deus na sua vida? Você não quer ver Deus renovando as suas forças? Irmão, isso aqui é palavra para crente, porque está falando de renovação. Está falando de renovação. Você quer renovo no seu ministério, na sua vida, no seu lar, na sua casa, em tudo? Se converte de verdade, meu irmão. Volta a servir a Deus direito, volta a fazer a obra de Deus direito, volta a congregar direito, volta a fazer as coisas do Senhor, volta a ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, um bom marido, em nome de Jesus, um bom pai, uma boa mãe, em nome de Jesus. Larga esse caminho errado, larga esse vício em nome de Jesus, larga essa vida de engano, de erro, onde as pessoas ficam mascarando, maquiando, onde você fica atrás de encobrir o teu erro. Você está no erro e você precisa de Jesus. E Jesus está falando fortemente comigo aqui, irmãos. O Senhor está falando fortemente conosco. Nós precisamos dessa palavra. Nós precisamos dessa palavra nessa noite. Jeremias, irmão, Lamentações de Jeremias, que texto maravilhoso. Olha só, depois da conversão, vai dizer o texto, renova os nossos dias como dantes. Por quê? Porque o povo tinha se desconvertido, o povo tinha se distanciado de Deus, o povo tinha esfriado, irmãos. O povo tinha caído pelos enganos, pelos erros, pelos falsos profetas que tinha na época. É igual aos nossos dias. Os nossos dias as pessoas querem facilidade, estão indo para caminho mais fácil, é tudo mais fácil, as pessoas não querem ter uma vida com Deus e querem que as coisas aconteçam. Não, meu irmão, não é dessa forma, não é dessa maneira, querido e querida, não é. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, olha o que diz ainda falando, você quer renovo? Atos dos Apóstolos 3,19 para eu terminar. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Não tem conversão sem arrependimento. Arrependimento não é remorso. Eu tô com a culpa que eu fiz aquilo ontem. Aí hoje está fazendo, amanhã está fazendo, depois está fazendo, depois está fazendo. Se converta. E para ter conversão precisa se arrepender. Se arrependa em nome de Jesus. Você que serve ao Senhor, você que está fraco, você que deseja voltar. Não, isso não tem problema, tem. Se amaziou. O bispo, o senhor vai falar isso em plena rádio? Vou. Adulterou, pecou, bebeu, cheirou, fumou, fez tanta coisa, mentiu, roubou, cobiçou, invejou, tá fora. Precisa de conversão, não adianta. Arrependei-vos e convertei-vos, é o que diz Atos 3,19. Aí você vai falar assim para mim, nossa, que palavra dura. Não é que a palavra dura, não, é que você não conhece a Bíblia. É que você anda ouvindo essas coisas de autoajuda, sabe? Você está ouvindo esse pessoal aí que está lotando o teatro agora e cobrando ingresso para pregar a palavra, para pregar o evangelho. E aí você quer ficar ouvindo essa água com açúcar que não faz diferença nenhuma na sua vida. Eu vou te dizer uma coisa, o pecado ainda mata. O salário do pecado é a morte. E o único meio de sair do pecado é se arrepender e se converter em nome de Jesus. E através do arrependimento vai vir sim, olha o que diz o texto, arrependei-vos, pois, e convertei-vos ao Senhor, para que sejam apagados os vossos pecados. Por isso que você tem que se arrepender e se converter, para o seu pecado ser perdoado, para o seu pecado ser apagado, e depois que o pecado é apagado, e depois sobrevenha o tempo de refrigério pela presença de Deus. Você quer ter a presença de Deus novamente na sua vida? Você quer ter a presença do Senhor? Você quer voltar a receber aquela graça de Deus que você recebia quando você orava, quando você louvava o Senhor, quando você fazia a obra do Senhor? Meu irmão, está na hora de você se arrepender, está na hora de você, meu irmão, se arrepender em nome de Jesus. Arrependei-vos e convertei-vos ao Senhor, e virá o tempo de refrigério. Você não quer ter refrigério na sua vida? Você não quer ter refrigério na sua alma? Você não quer ter refrigério na tua história? Você não quer ter refrigério nesse momento? Nesse momento eu te convido, se converta ao Senhor, se converta ao Espírito Santo de Deus, se converta ao nome de Jesus e receba nessa noite a graça de Deus, o perdão de Deus, o sangue de Jesus que pode ter o poder de purificar de todo o pecado, porque o amor de Deus é muito grande. Já já nós vamos orar.
Já já nós vamos orar, faz um voto com Deus, faz uma aliança com Deus. Você que me ouve aí através do seu celular, você que está me ouvindo pela televisão, pelo seu computador, você que está me ouvindo depois, né? Essa mensagem que está ficando gravada, está aqui no YouTube, foi transmitida nesse dia 20 de maio de 2020, em plena quarentena, em plena pandemia do coronavírus. Você pode receber esta palavra, porque esta palavra é viva, essa palavra é eficaz, renova os nossos dias como dantes. Quer ter renovação de Deus, quer ter o renovo do Espírito do Senhor, quer ter o refrigério de Deus? Não tem outro caminho, não tem como continuar andando dessa forma que você tem andado, não. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite, Deus está falando com você que outra hora fazer a obra de Deus com amor, com tanto empenho, com tanta dedicação. Você não faz para pastor, você não faz para líder, você não faz para A, não faz para B, você faz para Deus. Ou você estava fazendo para o homem, ou você estava fazendo para a mulher, ou você estava comprometimento com pessoas, alienada com pessoas. A tua aliança é com Deus. Tem pessoas se alienando à igreja, tem pessoas se alienando à pessoa, mas não tem aliança com Deus, não tem aliança com Cristo. A tua aliança tem que ser com Cristo Jesus, a tua aliança tem que ser verdadeira. Você que me ouve, essa mensagem não é dura, é uma mensagem de despertamento. Nesse tempo que nós vivemos, não deixe o esfriamento, não deixe o pecado te derrubar, não deixe a tentação vir e ser maior do que você. Deus, ele pode permitir a tentação, mas ele vai te dar a porta de escape. Então, meu irmão, permaneça na graça, permaneça firme com o Senhor Jesus, em nome de Jesus. Que nesta noite, você que está afastado, você que está distanciado, você que se esfriou na fé, é momento agora, oportuno, de você dobrar os teus joelhos aí na sua casa. Dobrar os teus joelhos para nós falarmos com Deus. Dobrarmos os nossos joelhos. Sim, nós vamos estar orando em nome de Jesus nesse momento. E eu quero deixar aqui esta palavra. Arrependei-vos e convertei-vos ao Senhor. Atos 3,19, marca este versículo: e serão apagados vossos pecados, e virá o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Se arrependa, se converta ao nosso Deus e receba agora a presença de Deus aí. Receba a presença do Espírito Santo. Deus não te tirou da maconha, Deus não te tirou da cocaína, Deus não te tirou de um boteco, Deus não te tirou da prostituição, Deus não te tirou da idolatria, Deus não te tirou de tantas coisas para você morrer no meio do caminho. Se converta e verdadeiramente os seus dias serão renovados, porque o nosso Deus é misericordioso em perdoar, é longânimo e poderoso. A mão do Senhor está estendida para poder salvar. Então receba essa palavra em nome de Jesus e vamos agora ao momento maravilhoso de oração para a glória de Deus. Igreja Redenção HP.